eu voltei para Felisburgo e para morrer em casa. Os políticos, vendo esse trabalho, começaram a me olhar diferenciado. Se você pode fazer alguma coisa, candidate a vereadora. E não esperou a resposta. E aí eu falei, eu quero que toque Adeus Mariana, que eu já vou embora. E eu vi que o ônibus estava tombando. Aí já não vi mais nada. Porque teve um momento que minha chance de andar era mínima. Por mais que alguém queira te prejudicar, te caluniar, te destruir, ele não consegue. A minha infância foi bastante interessante. Eu vivi na Fazenda Aliança, onde hoje vivem os Sem Terras. E vim de lá pequenininha para a Fazenda Senhor do Bonfim, onde meu pai teve um trabalho intenso. Ele começou como lavrador, vaqueiro, depois ele foi gerente da fazenda de um deputado, Dr. Oscar Cardoso, e ali eu vivi minha infância. Mas tive muitas dificuldades. Por quê? Exatamente porque eu adoeci, passei um período grande, doente. Teve a gente na brincadeira no curral, uma mosca entrou no meu ouvido e trouxe sérias consequências. Naquela época, Teoflotone era o ponto mais alto da medicina, até onde a gente podia ir. E veio uma equipe médica de Belo Horizonte e me desenganou. Eu voltei para Felisburgo e para morrer em casa. Minha mãe, coitada, era desesperada com essa situação. E meu pai sofria muito, mas era mais tranquilo. Mas diante de tanta situação sofrida, apareceu na minha vida uma pessoa que era praticamente um médico nessa cidade, Seu Oliveira, que tratou muito de mim. E esse Seu Oliveira tinha uma dedicação total comigo. Depois também tinha uma pessoa que era considerado um vidente, ele dava medicamentos, era seu Antônio Fabrício. E na época deu um medicamento e falou que eu ia dormir pelo menos 30 minutos ao usá-lo. E foi bem marcante essa história, porque eu dormi 1h30. E a partir daí eu só fui melhorando cada vez mais e fui curada. Mas eu acredito e tenho absoluta certeza que foi um milagre. Existia uma senhora muito devota e comadre da minha mãe, Dona Áurea Pinto Coelho. Ela fez uma promessa com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que se eu fosse curada, seria publicado a minha foto e a descrição do milagre. E aí eu fui, e naquela época, eu com 5 anos, eu já saí em uma revista. E meu pai e minha mãe ensinavam muito, por exemplo, a oração, como cumprimentar uma pessoa, por que devia cumprimentar as pessoas. Inclusive eu tenho isso de cumprimentar um e outro. Isso foi ensinado desde criança. Dá benção. Olhe, era todas as pessoas que chegavam mais velhos, era preciso dar benção. O padrinho era tratado com todo respeito e dado benção. E eles preocupavam muito com a educação. Naquele tempo, o olhar do meu pai significava é para cumprir. O olhar da minha mãe era dizendo algo está errado e a gente já mudava. E hoje a gente vê esse diferencial. Os pais falam com os filhos e parece que não tem ninguém falando. Teve um fato marcante na minha vida, porque eu tinha uma irmã que era com quem eu brincava de boneca. Além de Rosária, ela e eu brincávamos muito mais, porque eram muito ligadas. E um dia ela estava jantando e aconteceu um trágico. Ela, de repente, falou assim, ai, quando eu olhei, ela tinha caído no prato. Eu fiquei gritando, né? Porque aí minha mãe veio, e quando veio ela caiu e já não levantou mais, morreu ali. E eu que gostava muito de brincar de bonecas, fiquei desesperada.
Mas eu não entendia o que era morrer. É tanto que eu queria arrumar para poder ir para onde ela ia. As bonecas era sempre minha criatividade. Eu ganhei de presente de aniversário uma vez um cavalo que meu pai me deu. E aí era tão interessante. Ele chamava Sabaruno, era com quem a gente brincava muito. Brincava de bonecas e brincava de cozinhada com todas as crianças daquela redondeza. Eu era muito calada porque eu era bem estudiosa, bem dedicada. E ali no meu silêncio, o que eu escutava do professor, eu aprendia com muita facilidade. Eu tinha uma boa amizade com os colegas. Inclusive, apesar de ser tímida ali caladinha, mas eu fazia muita amizade. E uma mania das amigas que eu conseguia era de ir para a roça comigo, porque lá tinha cachoeira, tinha cavalo para montar, tinha brinquedos, né, bonecas e tudo mais. Nós fazíamos eleição da rainha da primavera, da rainha da pipoca, tudo tinha. O que aconteceu? Dentro da escola eu tinha as melhores notas, sempre fui uma das melhores alunas. Porque aí minha irmã casou-se e foi morar em Joaíma. Minha mãe, como tinha que arranjar alguém para ficar com a gente aqui, me mandou para Joaíma para morar com ela. E lá foi encantador, porque tinha professores bem interessantes. Minha irmã também já tinha muita amizade lá. E eu consegui continuar sendo a melhor aluna da sala. E um dia eu lembro da escrita que eu fiz sobre o título: O menino que ajudou o cego a encontrar o seu caminho. E eu fiz uma redação que eu fui premiada. Foi a melhor redação da escola. E isso me marcou profundamente, porque pela primeira vez eu subi num palco. Pela primeira vez me aplaudiram e a professora falou sobre aquela redação. E tinha, antes de ir para a quinta série, você tinha que fazer o chamado admissão. Eu fiz em Joaíma e passei entre os primeiros lugares. Saía tipo mínimo vestibular. E aí eu passei, fiz quinta série lá. Na metade da quinta série, minha irmã, o esposo de minha irmã, mudou aqui para Felisburgo. Aí eu vim. Dei continuidade nos meus estudos aqui, continuidade aqui. Na 7ª série eu voltei para lá. Fiz 7ª série lá e depois 8ª série aqui. E aí, para dar continuidade aos estudos, eu tive que ir para Jequitinhonha. Em Jequitinhonha, fiz o magistério. Aí fui morar com Dona Zenólia Félix. Ela nos acolhia e como um pensionato. E aí, o que aconteceu? Depois nós fomos para o pensionato, ia para a festa com a permissão da dona e era muito animado. Começou a adolescência, a história dos amores, a história da paixão, e isso aí foi uma das fases mais lindas da minha vida. Depois do magistério, aí eu fui tentar vestibular em Teófilo Otoni. Tentei vestibular e eu fiz 2 vestibulares para letras e direito. Eu passei nos 2, foi uma questão muito duvidosa que eu fiquei, o que eu faço? E conversava com mãe, aí fiz opção por letras. Estudei em Teófilo Otoni 4 anos, né? Depois fiz pós-graduação em língua portuguesa. Aí, a minha dedicação, eu já fiz pós, a gente já começou em seguida a trabalhar aqui. Meu primeiro emprego foi no Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, que era só com esses idosos. É hoje educação de idosos, né? Mas foi interessante porque ali você conhecia cada pessoa que te trazia tanto amor no coração que o meu amor à profissão dobrou. Como eu tinha formado muito nova e ainda estava assim, sem uma certa experiência, a gente ficava em pânico para começar. É tanto que eu comecei com minha sala com 5 alunos e terminei com 45. E com as crianças da escola, eu tive sempre, talvez, a felicidade de pegar aqueles que mais pintavam. Então eu tinha que ter um argumento para eles, para convencê-los de que ficar pintando só não adiantava, precisava estudar. Toda a vida eu tive um amor pela cultura, sou uma apaixonada da cultura. Como eu tinha alunos muito pobres e naquela época as pessoas não tinham oportunidade de trabalho, vivia mais na roça, tinha muitas dificuldades para colocar um filho para estudar.
Aí o que eu fazia? Às vezes ia um menino sem calçado, aí fazia promoção e comprava o calçado. Ele não tinha uniforme, a escola também não podia dar. Então fazia festa e uma das pessoas que muito me ajudou foi o Dr. Geraldo, porque a gente promovia festas ou bingos e aí eu comprava livros, cadernos, uniformes. Com isso aí, fui organizando a minha sala, até ficou todo mundo uniformizado, com livros, tudo bonitinho. E então na escola, com toda essa movimentação de cantores, de atores e de festas, a gente ali programava também o melhor aluno, quem saiu melhor, quem estava estudando mais, o que precisava menos, e aí deu continuidade. Aí começamos a fazer o Natal das Crianças Carentes. Depois você sente que o Natal é para todos. E até para eles, na época, não sentirem diferentes, né? E tem exatamente 26 anos que eu faço o Natal das Crianças. E todo ano tem a presença delas. Os políticos, vendo esse trabalho, começaram a me olhar diferenciado. Porque, na realidade, eu nunca pensei em estar em política. Aconteceu. Quando meu pai faleceu, ele fez um pedido ao médico aqui de Felisburgo, Dr. Geraldo, muito amigo dele. E ele pediu que olhasse pra gente. Ele faleceu com 61 anos, foi assim muito traumático para nós. E Dr. Geraldo realmente teve um olhar para nós com toda atenção. E um dia ele chegou aqui na minha casa, ele era candidato a vice-prefeito. Aí ele disse assim: Alice, eu vim aqui te fazer um pedido. Se você pode fazer alguma coisa, candidate a vereadora. E não esperou a resposta. Aí eu fui, mas fui naquelas condições de que eu não subiria em palanque, que eu não falaria, e eles aceitaram tudo. Só que no final eu comecei a entusiasmar. Como eu disse antes, foi interessante porque de jovens, alunos, pais de alunos, né? Todos votaram para mim, eu fui a vereadora mais votada. E naquele tempo a mulher era bem discriminada. Tanto que eu fui mais votada e os que aqui já ganhavam sempre o primeiro lugar ficaram assustados. Quando eu cheguei, não tinha Câmara ainda, né? Cheguei na prefeitura para a primeira reunião, eu pensei, eu não vou aceitar, porque tinha duas opções, ou seria o mais votado ou a Câmara poderia escolher. Era antes da Constituição. E eles acabaram me escolhendo. Eles falaram, então a Alice, que é professora, ela faz as atas. E o outro assina, né? Ficou um secretário e eu não ocupei nenhum lugar na Câmara. Como era um mandato de 6 anos, aí com 2 anos eles me elegeram vice-presidente. No último ano, nos últimos 2 anos, eu fui presidente da Câmara. Nós fizemos um trabalho por Felisburgo interessante, tanto que aí no próximo pleito, a Câmara me escolheu como vice-prefeita. Eu também fui a primeira mulher vice-prefeita. Depois de vice-prefeita, quando o Jairo saiu, eu já fui escolhida para prefeita, até com a manifestação da população, que já era muito ligada comigo, já havia um trabalho muito grande, e principalmente um trabalho social. Então, em 93, eu fui escolhida como prefeita candidata única. De que forma? Uniram todos os partidos e fundaram a União Democrática de Felisburgo. Sabe que não é fácil para os homens governar e, sobretudo, para uma mulher que pela primeira vez está ali e conseguir a união de todos eles. E nós conseguimos uma coisa importante, porque o carnaval aqui foi com o Renascimento, exatamente com Jairo, começando e eu. E então aí eu dei continuidade, foi muito bonito, e aí nasceu a ideia do Felisburguense Ausente, que trouxemos várias pessoas para esse encontro. E de realizações, muita coisa foi feita, e assim que a gente não esquece. Como o Periquitinho Verde, uma das obras também que eu lembro bem, que foi homenageada exatamente porque eu cheguei na Prata, tinha um bando de periquitinhos voando. E aí acabou dando o nome Periquitinho Verde, porque eles foram comparados às crianças. O verde era a esperança, e aquelas crianças seriam o futuro.
Eu era muito festiva, era não, sou. E o que acontece? Fiz as festas juninas, concurso de sanfoneiros, concurso de melhor forró, concurso de rainha da pipoca, tinha várias atividades e então eu acabei fazendo aquela festa. Foram 3 dias de festa, muito animado, e cada dia dava mais gente. Exatamente em junho de 1996, eu lembro-me que eu saí da festa e falei, é assim, eu tô indo embora. Depois eu lembrei, não, vou dançar ainda. Chamei meu vice-prefeito, que era Raimundo Nonato, e aí eu falei, eu quero que toque Adeus Mariana, que eu já vou embora. E quando eles tocaram, eu animei, dancei, fiz toda a movimentação. Ao sair de lá, eu peguei carona com o Dr. Geraldo, auxiliador, e a Abigail, e eu saí falando adeus mercadinho. Pareceu que eu tive assim uma previsão. E então, quando eu falei adeus mercadinho, ele ainda me corrigiu, menina, por que isso? Aí eu digo, não, é porque eu estou indo viajar. Nisso aconteceu o acidente. E nesse período do acidente, foi entre Bom Jesus do Amparo e Belo Horizonte. Foi o ônibus que bateu numa carreta. Eu era cadeira 2. Quando eu acordei, eu via todo mundo gritando. E aí eu vi que o ônibus estava tombando. Aí já não vi mais nada. Eu via muita coisa em cima de mim, que foi sacolas que foram caindo. E alguém dizendo assim, não tem mais ninguém aqui, eles devem ter pulado e caído lá na ribanceira que foi. Aí o que aconteceu? Quando eles falaram isso, eu pedi, oh Deus, me dai força e voz para eu pelo menos gemer, e eu não conseguia fazer nada. Quando ele falou assim, eu vou aguardar a chegada da polícia, aí eu consegui gemer. Ele falou, vim, parece que tem gente aqui. Quando veio, falou, nossa, tem uma mulher. E o pior da história é você ouvir que alguém está falando que você está morrendo e você saber se está ou não. Foi o que aconteceu comigo. Eu vi eles falando assim, olha, parece que tem uma pessoa morrendo, ajuda a tirar aqui. Eu não lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu estava no asfalto, gelado. E eu olhei para o céu e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Tentei mexer com a perna, não consegui, com a outra também não. Eu pensava, oh Deus, não deixa eu ir agora não, deixa eu entregar a chave dessa prefeitura. E apareceu um senhor que passou a mão na minha testa, me chamou pelo nome e mandava eu dar um sinal, mexa com seu dedo direito, mexa com seu dedo esquerdo, e eu fui obedecendo. Me levou, me internou no Hospital Mater Dei, mandou gastar o que precisasse, deu a entrada e que foi pedida em espécie e desapareceu até o momento. E essa pessoa até hoje, eu não sei quem foi. Então eu queria dizer que quando o desespero for maior na sua vida, Deus nos manda anjos. E esses anjos, eles vêm nos trazer a voz de Jesus Cristo, porque foi isso que eu senti na hora. Eu senti protegida, fiquei muito tempo no hospital, fiquei de cadeira de roda, fiquei de muleta pequena, de muleta alta, e entre esse tempo foi 2 anos e 8 meses sem andar normal. E quer dizer, eu tive fratura do acetábulo, fêmur, cabeça de fêmur, bacia, omoplata, clavícula, trauma de intestino, trauma de bexiga e nervo ciático. E Deus me restaurou, porque teve um momento que minha chance de andar era mínima, porque eu tive, depois da cirurgia, vários outros problemas. E Deus me restaurou, eu não sinto nada, tenho muita platina. E não posso esquecer do meu ortopedista, Dr. João Wagner Pelucci, do Mater Dei, e de uma das fisioterapeutas, doutora Rita. A Gontijo foi uma empresa que me deu toda a assistência. O Luiz Carlos Gontijo, a quem eu nunca esqueci,
fez tudo o que pôde. Nesse contexto do acidente, tem algo místico que me deixou assim pensativa. Uma artesã, Glória de Cássia, filha de comadre Cleusa, que aqui morava, ela já faleceu. Mas ela me deu um quadro com um desenho muito significativo. E ela falou comigo que ela veio aqui para pedir para eu não viajar. Porque aquele dia que ela tinha tido um sonho comigo. Só que chegou eu já havia viajado. E às vezes a gente pode pensar, não, isso é história. Mas ela me deu um quadro onde tinha um túmulo, uma pedra e três galinhos verdes. Eu não sei bem o significado. Ela era uma pessoa, assim, bem interessante. Ela conversava muito comigo. E às vezes tinha umas histórias que a gente ficava meio impressionada. E se você tem um problema, ou se você tem uma dificuldade, ou exerce algum cargo que muitos te caluniam, que muitos falam mal, não preocupe não. Entregue para Deus. Tenha sua consciência daquilo que você faz e faça o bem. Faça o bem sem olhar a quem. E a resposta virá. Por mais que alguém queira te prejudicar, te caluniar, te destruir, ele não consegue. Não há bem que sempre dure, mas não há mal que nunca termine. Sou grata a Deus, muito, a Nossa Senhora Aparecida, a minha família. Meu pai não pôde me ver participando do que ele muito gostava, que era fazer parte da política. Minha mãe foi uma conselheira de todos os momentos. São tantos nomes que eu queria agradecer, mas seria impossível. Eu vou resumir representando a todos que eu tinha que agradecer. A Dr. José Geraldo de Souza. E também um amigo inesquecível, o Dr. Valdemir Ramos Bittencourt, que em todo momento estava presente. Uma amiga inesquecível também, Joana Dark Rodrigues. E tantos outros. E eu também agradeço de coração a todo o povo, que foi exatamente 22 de setembro. A multidão era completa. Eu vi lágrimas de verdade. Eu vi sofrimento de verdade. Eu vi amor no coração. Então, se tem um ou dois ou três que falou o contrário, para que eu vou lembrar? Se foi uma multidão que me abraçou verdadeiramente. Aos meus queridos afilhados, eu tenho hoje 128 afilhados, com nomes, endereço e tudo. Outros também aos meus queridos ex-alunos, são presentes de Deus para mim. Até hoje eles são super atenciosos. Eu lembro aqui entre eles Maurício Canguçu, que nunca me esqueceu. Rogério da Prata. Me emocionou bastante ao saber que minha vida foi tema de uma apresentação nos concursos juninos, onde foi uma descrição da minha história. E Rogério tão bem colocou cada passo, e no passo a passo ele descreveu tudo que até eu própria não estava lembrando. Vivi grandes alegrias, vivi confraternizações, vivi emoções, vivi dificuldades, vivi momento de angústia, de dor, vivi momentos de amor, vivi esperanças, mas vivi desespero.
Vivi solidão, mas vivi emoção. Vivi tudo de bom que pode te compor na vida, mas vivi dificuldades. Vivi mentiras, vivi verdade. Vivi momentos de pensamentos positivos, vivi de negativos, mas vivi vibração e vivi realização. Vivi alegrias incontáveis. E foi isso que eu vivi até aqui.